Bom, bem-vindo novamente. A gente vai então agora dar continuidade àquele primeiro vídeo sobre o R quadrado. Então a gente vai usar aqui esses dados que a gente usou numa das aulas ainda do período em que a gente tinha o presencial, né? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar esses dados, esses são os dados que a gente tem, né? Aqui, para o x e para o y, o produto de x com y, o x quadrado. E aí a gente vai fazer então isso na planilha aqui para a gente fazer as contas, tá? X, vamos lá. X, Y, XY e x quadrado. A gente pode aumentar aqui o tamanho delas, atualizar para ficar mais legalzinho. E aí a gente coloca os valores 0, 0.05, 0.10, 0.15. E aqui a gente coloca o somatório, então. Não sei se isso aqui está em português ou em inglês. Está em inglês. Mas, ok. E aí, como a gente quer soma de todas essas colunas, a gente só copia para cá. A gente negrita isso aqui para ficar com mais ou menos o mesmo padrão. A gente pode botar todo mundo mais ou menos, pelo menos esses primeiros aqui, o mesmo número de linhas, de casas decimais. Então aqui o y a gente tinha 16,1, 26,6, 31,0 e 42,6. Ops, 42,6. A gente não precisa de tanta casa decimal. E aqui a gente tinha o produto, isso, certo? Esse vezes esse. E aqui o quadrado da primeira coluna. E ao quadrado. E aí a gente vê que está batendo aqui com o valor, certo? Tem os valores compatíveis com o que a gente já tinha na primeira aula. Então agora, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o cálculo do primeiro do ajuste e depois a gente vai fazer então o cálculo do R quadrado. Então para fazer isso, a gente recupera aquelas fórmulas, né, que a gente tinha feito aqui para o coeficiente A e para o coeficiente B. Então a gente tinha os somatórios aqui. Então a gente pode fazer a expressão aqui para o A, né? Então a gente pode colocar aqui A igual esse cara aqui. Então a gente coloca o A e o B, né? E o B, ops. E o B em negrito. A gente tira eles daqui porque a gente vai usar mais colunas aqui. Então a gente põe essas contas aqui embaixo. Coeficientes de ajuste. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar primeiro essa fórmula aqui, que é N. Quem é N? N é o número de dados que a gente tem aqui. Então a gente tem quantos dados? 1, 2, 3, 4. Para a gente fazer esse negócio de uma maneira um pouco mais inteligente, a gente pode fazer o seguinte. A gente coloca uma expressão aqui. Deixa eu ver que eu fiz bobagem. A gente pode dizer que o N é igual. Então aqui a gente pode colocar a fórmula que conta o número de células que a gente tem aqui. Tá? Então, é lógico, se vai dar 4, se a gente quiser mudar o tamanho da tabela, a gente teria que fazer uma tabela completamente diferente. Mas aí fica a dica de como fazer a coisa sistemática. Então a gente vem aqui, é uma fração, então a gente começa fazendo um conjunto de parênteses. Né? A gente faz primeiro um conjunto de parênteses.
porque depois vai dividir por outro conjunto de parênteses, que a gente tem esses somatórios aqui em cima e depois esses somatórios aqui embaixo. Então a gente começa com o primeiro conjunto de parênteses, que é o n. Quem é o n? Esse cara aqui. Vezes o somatório de xy. O somatório de xy é esse cara aqui. Depois menos o somatório de x. Quem é o somatório de x? É esse aqui. Vezes o somatório de y, que é esse cara aqui. Isso tudo dividido por quem? Por n vezes o somatório de x quadrado. Cadê o n? O n é esse aqui. Vezes o somatório do x quadrado, que é esse aqui. Menos o somatório de x ao quadrado, que é esse aqui ao quadrado. Então, é esse ao quadrado. E aí a gente fecha aqui. E dá 167,8. E se não me engano era o valor que a gente obtinha mesmo nessa expressão, nessa história aqui. Não sei se eu tenho papel aqui comigo com esses valores. Eu acho que não. Não tenho. Está em algum lugar, em algum outro lugar. Então, a gente fez o A. Agora a gente faz o B da mesma forma. Igual, abre parênteses, somatório de x vezes somatório de xy, somatório de x é esse aqui, vezes o somatório de xy, menos somatório de y, menos o somatório dos y ao quadrado, dos x ao quadrado. Então, somatório de y vezes o somatório dos x ao quadrado, que é esse aqui. Isso tudo dividido por somatório de x ao quadrado, o somatório dos x, o somatório ao quadrado, menos o n, que multiplica o somatório dos x quadrado. É esse aqui. E aí, a gente fecha e dá 16,49. O que a gente pode fazer? Então, a princípio, a gente pode fazer um gráfico aqui, né? Onde a gente vai ter... a gente vê a dispersão dos dados, enfim, a gente pode fazer um gráfico depois para acompanhar. Mas aí, agora, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer, então, a parte que falta dessa tabela, que é a parte do R2. Então, para a gente fazer a parte do R2, a gente então precisa criar novas colunas. Então, as colunas que a gente precisa são as seguintes. Bom, então a gente vai fazer o que falta fazer. A gente tem que fazer uma coluna para aquelas somas que a gente falou. Então, são 3 colunas, porque são 3 somatórios, certo? E tem mais uma coluna, na verdade, que é a coluna dos g de x. Então, a gente precisa primeiro fazer a coluna do g de xi para poder fazer pelo menos uma das das outras duas colunas, né? Duas das outras 3 colunas, que é o SQ, aquele que a gente chamava de SQ reg, que é g de xi menos y médio, e o SQRes, que é o g de xi, né, que é dos resíduos, soma dos quadrados dos resíduos, g de xi menos yi ao quadrado. Lembra que o SQT não interessa tanto, porque o SQT ele é a soma desse com esse. Então, a princípio, a gente não precisa dessa... Seria uma quarta coluna, tá? Então, a gente vai lá para a nossa planilha. E aí a gente começa a colocar, então, o que a gente vai precisar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma para o g de xi. G de xi. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o mesmo tipo de coloração aqui, só que aí para diferenciar, porque hoje a gente está numa aula do resíduos, a gente vai fazer então com cores diferentes.
para a parte de resíduo. Tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Essa vai ser a soma dos quadrados da regressão. Quem é a soma dos quadrados da regressão? É g de xi menos y médio, que a gente vai denotar como aqui? Como é que eu vou colocar y? Eu vou colocar ym, que é o y médio. Então, underline m, para definir que é o y médio. E aqui a gente vai então fazer, aqui vai ser isso ao quadrado, né? Faltou o quadrado aqui, que é muito importante. Ao quadrado. Deixa eu pôr mais bonitinho. E aqui a gente vai fazer então g de xi menos yi ao quadrado. Pronto. Aí a gente vai fazer o quê? Então a gente tem que calcular o g de xi. Quem é o g de xi? O g de xi é o valor da nossa função calculada no valor x, tá? Nesse x aqui. E quem é a nossa função? A nossa função é uma reta onde a gente colocou a igual a 167,8. Esse é o fator multiplicativo do x. E esse é o coeficiente linear, né, que é a constante, que é 16,49. Então, são os dois parâmetros que a gente determinou. Então, a gente vem aqui e faz esse cara aqui. E aí a gente tem que fixar ele, porque depois a gente vai copiar, né? Então, a gente fixa ele, vezes o x1 mais esse cara aqui. E a gente tem que também fixar ele para depois a gente poder colar sem problema. Tá? Então, a gente toma até aqui. E aí a gente copia o somatório para cá e copia a formatação aqui. Formatação e joga aqui. 11 pode ser. E aí a gente faz a mesma coisa com os outros. Aqui o que vai ser? É esse cara menos o y médio. Mas quem é o y médio? A gente precisa determinar o y médio. O y médio vai ser esse cara aqui, certo? A gente vai pegar esse cara aqui, a gente vai denotar. É esse cara aqui que a gente vai pegar e dividir por esse cara aqui também. Então, o y médio é igual a soma dos y dividido pelo número de pontos que a gente tem. Tá? E aí a gente põe o vermelhinho. Muito bem. Então, esse primeiro valor aqui é o quê? É igual a esse aqui, né? O g de xi, menos o y médio. Tudo isso. O y médio a gente tem que fixar, né? Senão vai dar problema depois. Fixa ele ao quadrado. E aí a gente faz a somatória aqui. E aqui, de maneira semelhante, a gente vai pegar. Agora não precisa fixar nada, porque é esse cara aqui menos o valor do y elevado ao quadrado. Veja, esses valores aqui são os valores que você está estimando. É uma forma de você tentar adivinhar qual seria o valor do y com base na função. Então, você fala, eu tenho uma função que corresponde a isso daqui. Se eu colocar o valor zero aqui, eu vou esperar encontrar um valor muito próximo desse y que eu tinha aqui. Tá? E a gente acha um valor razoavelmente próximo. O quão próximo, se é próximo o suficiente, se não é, a gente vai descobrir agora com o valor do R quadrado, para a gente saber a qualidade do ajuste. Então é só copiar todo mundo aqui e pronto. A gente tem todos os somatórios. E aí, se a gente for lembrar da expressão que a gente tinha para o R quadrado, o R quadrado era o seguinte. Era
1 menos a soma do quadrado dos resíduos sobre a soma do quadrado da regressão. E aí, veja bem, lembre-se que quanto mais perto de zero esse valor fosse, ou se ele fosse muito menor do que a soma do quadrado da regressão, a gente teria um número bem próximo de 1. O que a gente pode ver aqui logo de cara é que esse número, comparado com esse, é bem pequeno. Tá? Ele é mais ou menos, sei lá, 2% desse aqui. Entre 2 e 3% desse aqui. Então, o r quadrado, efetivamente, desse ajuste, vai ser 1, a expressão é 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos, que é esse aqui, dividido pela soma do quadrado da regressão, esse aqui. E isso dá 0,97. Que é um r quadrado razoável, tá bom? Não é uma maravilha, assim, é bom, é muito bom, mas podia ser melhor. A gente pode aqui obter esse mesmo resultado, veja, usando a função que tem dentro do próprio Excel. Você consegue fazer, ou no caso aqui não é Excel, é LibreOffice, tá? A maioria das planilhas de cálculo tem essa funcionalidade aqui dentro. O que a gente faz normalmente, na maioria dos casos, é você cria um gráfico, então você inclui um gráfico. Normalmente você então coloca um gráfico de espalhamento, de scatter, tá? E aí a gente vê como é que está o x, o que é o x e o que é o y, está certo, os valores estão certos. E aí, enfim, você pode deixar ele mais bonitinho, colocar o nome dos eixos, etc. Eu não vou fazer isso aqui por uma questão de não me alongar muito. Então a gente tem aqui esse gráfico. E aí, o gráfico acho que não está cabendo todo na tela aqui que eu desenhei para vocês. Princípio. A última coluna acabou não aparecendo direito aqui, né? Então a gente faz o seguinte. Diminui um pouquinho desse cara aqui. Põe a minha cara feia para cá. Feia aqui. E pronto. E aí a gente está gravando isso tudo. O curioso é que ele ficou com o azul e o vermelho invertido. Eu não sei se eu apertei alguma coisa na hora que eu incluí. Vamos dar uma pausa. Bom, agora que parece que está tudo certo, vamos continuar. Então aqui a gente coloca, então, a gente tem esse valor, a gente vem aqui, normalmente o que você faz? Você vem aqui nesses gráficos, clica com o botão direito em geral, e pede para inserir uma linha de tendência. Tá? E aí, Insert Trend Line, em inglês, né? E aí você vai colocar o linear e vai pedir para mostrar a equação, ou seja, a fórmula que corresponde, que vai dar os parâmetros para você, e mostrar o coeficiente de determinação r quadrado. Tá? Ok, ele vai aparecer aqui. Os valores que a gente obteve são exatamente os mesmos valores que o Excel deu, e o coeficiente de determinação deu igual até a terceira casa decimal. O resto é uma questão, talvez, de ajuste, de arredondamentos. Arredondamentos que o Excel mesmo, ou no caso o LibreOffice, faz. Tá? Então é isso. Para essa parte, eu acho que está tudo certo. A gente conseguiu, então, exemplificar o funcionamento do R quadrado. A gente deu um exemplo de como a gente apresentou os conceitos e apresentou a questão de como é que faz isso operacionalmente e comparou com uma ferramenta típica que tem aí no mercado. Então, a gente vai fazer, então, daqui a pouco, eu vou fazer um outro vídeo sobre esse mesmo tema, onde a gente vai colocar isso tudo no Jupyter Notebook, tá legal? E
Depois eu vou fazer ainda um outro vídeo onde a gente faz o mesmo tipo de conta com esses mesmos dados, mas considerando um outro tipo de modelo, onde a gente vai colocar um modelo diferente, um logaritmo ou alguma outra coisa assim, e aí a gente vai ver a diferença que dá no R². Tá legal? Bom, por enquanto é isso. Obrigado por ter visto esse vídeo.